precisa se preocupar com isso, meu amigo, disse o príncipe gentilmente. Por quê? Perguntou o homem macaco. Por que você tem pouquíssimas chances de voltar ao seu próprio mundo? Disse Komodo Florençal, um tanto tristemente. Não tenho esperança de voltar a ver Trohanadão-macu. Somente com a completa derrota de Veltopis-Macus pelos guerreiros de meu pai eu poderia esperar ser resgatado, pois nada menos seria capaz de superar a guarda na entrada da pedreira. Embora frequentemente capturemos escravos da túnica branca das cidades inimigas, raramente reunimos qualquer um da túnica verde. Somente em raros casos de ataque surpresa em plena luz do dia é que algum de nós captura escravos verdes do inimigo acima do solo, e ataques surpresa diurnos podem ocorrer uma vez na vida de um homem. Ou nunca. Acredita que passaremos o resto de nossas vidas neste buraco subterrâneo? Indagou Tarzan. A menos que tenhamos a chance de sermos utilizados para trabalho acima do solo durante o dia, ocasionalmente, respondeu o príncipe de Trohanadão-macu, com um sorriso irônico. O homem macaco deu de ombro. Veremos, disse ele. Após a partida de Calfastoban, Karaftapu mancou para o extremo oposto da câmara, murmurando para si mesmo, com seu rosto feio negro e carrancudo. Temo que ele lhe cause problemas, disse Talascar a Tarzan, indicando o escravo descontente com um aceno de sua cabeça bem torneada. E sinto muito, pois tudo é culpa minha. Sua culpa, exigiu Komodo Florençal. Sim, disse a moça. Karaftapu estava me ameaçando quando apontando interveio e o puniu. Apontando, indagou Komodo Florençal. Esse é o meu número, explicou Tarzan. E foi por causa de Talascar que você estava lutando. Agradeço, meu amigo. Lamento não ter estado presente para protegê-la. Talascar cozinha para mim. Ela é uma boa moça. Komodo Florençal observava a jovem enquanto falava, e Tarzan notou como seus olhos se abaixavam sob seu olhar e o delicado rubor que subia em suas bochechas, percebendo que estava a favor do vento de uma ideia. E sorriu. Então este é o Oponato de quem você me falou, disse a Talascar. Sim, este é ele. Lamento que ele tenha sido capturado, mas é bom encontrar um amigo aqui, disse o homem macaco. Nós três deveríamos ser capazes de elaborar algum plano de fuga, mas eles balançaram a cabeça, sorrindo tristemente. Por algum tempo, após terem comido, permaneceram conversando juntos, sendo ocasionalmente acompanhados por outros escravos, pois Tarzan agora tinha muitos amigos ali, desde que havia castigado Karaftapu, e teriam conversado a noite toda se o homem macaco não tivesse questionado Komodo Florençal sobre os arranjos de acomodação dos escravos. Komodo Florençal riu e apontou para cá e para lá na câmara, para as figuras reclinadas sobre o chão de terra batida, homens, mulheres e crianças dormindo, na maioria das vezes, onde haviam feito sua refeição noturna. Os escravos verdes não são mimados, observou ele laconicamente. Eu consigo dormir em qualquer lugar, disse Tarzan, mas com mais facilidade quando está escuro. Esperarei até que as luzes sejam apagadas. Esperará para sempre. Então, disse Komodo Florençal a ele. As luzes nunca se extinguem? Perguntou o homem macaco. Se extinguissem, todos estaríamos mortos em breve, respondeu o príncipe. Essas chamas servem a dois propósitos: dissipar a escuridão e consumir os gases nocivos que, de outra forma, nos asfixiariam rapidamente. Ao contrário da chama comum, que consome o oxigênio, estas velas, aperfeiçoadas a partir das descobertas e invenções de um antigo cientista minoniano, consomem os gases letais e liberam oxigênio. É por isso, mais do que pela luz que emitem, que são utilizadas exclusivamente em Minone. Mesmo nossas cúpulas seriam escuras, mal cheirosas e nocivas se não fossem elas, enquanto as pedreiras seriam absolutamente inviáveis. Então não esperarei que se extingam, disse Tarzan, estendendo-se por completo no chão de terra batida, com um aceno e um tuano. Boa noite, minoniano, para Talascar e Komodo Florençal. Enquanto Talascar preparava seu café da manhã na manhã seguinte, Komodo Florençal comentou com Tarzan que desejava que ambos pudessem ser empregados no mesmo trabalho, para que pudessem estar sempre juntos. Se alguma vez surgir a oportunidade de fuga que o senhor parece acreditar que se apresentará um dia, disse ele, então será bom que estejamos juntos. Quando formos, respondeu Tarzan, devemos levar Talascar conosco. Komodo Florençal lançou um olhar rápido para o homem macaco, mas não comentou sobre sua sugestão. Você me levaria consigo, exclamou Talascar. Ah, se tal sonho pudesse ser realizado, eu iria com você para Trohanadão-macu e seria sua escrava, pois sei que você não me faria mal, mas, infelizmente, isso não pode ser mais do que um agradável devaneio, durando por um breve período, pois Calfastoban falou por mim. Sem dúvida, meu mestre ficará feliz em me vender a ele, pois ouvi dizer entre os escravos que ele vende muitos deles a cada ano para levantar o dinheiro para pagar seus impostos. Faremos o que pudermos, Talascar, disse Tarzan. E se Alponato e eu encontrarmos um meio de escapar, levaremos você conosco. Mas, primeiro,
Ele e eu precisamos encontrar uma forma de estarmos juntos por mais tempo. Tenho um plano, disse Commodore Florençal, que pode se mostrar bem-sucedido. Eles acreditam que o senhor não fala nem entende nossa língua. Trabalhar com um escravo com quem não se pode comunicar é, no mínimo, irritante. Informarei a eles que posso comunicar com você, quando é bastante provável que nos designem para a mesma equipe. Mas como o senhor se comunicará comigo sem usar a língua minoniana? Indagou o homem macaco. Deixe isso a meu encargo, respondeu Commodore Florençal. Até que descubram de alguma outra forma que você fala minoniano, posso continuar a enganá-los. Não demorou muito para que os frutos do plano da Commodore Florençal amadurecessem. Os guardas haviam vindo buscar os escravos, e as diversas comitivas deixaram a câmara de dormir, juntando-se nos corredores aos milhares de outros que se dirigiam ao local de seu trabalho diário. O homem macaco juntou-se à equipe de madeiramento na extensão do 13º túnel, no 36º nível, onde mais uma vez atacou o trabalho monótono de escorar as laterais e o teto do poço com um entusiasmo que suscitou elogios até mesmo do carrancudo Calfastoban. Embora Caraftap, que removia rochas logo à frente de Tarzan, frequentemente lançasse olhares venenosos ao homem macaco. O trabalho progrede há talvez 2 ou 3 horas quando 2 guerreiros desceram pelo túnel e pararam ao lado de Calfastoban. Eles escoltavam um escravo de túnica verde, a quem Tarzan não prestou mais atenção do que aos guerreiros, até que um fragmento da conversa entre os guerreiros e Calfastoban chegou aos seus ouvidos. Então, ele lançou um olhar rápido na direção dos 4 e viu que o escravo era Commodore Florençal, príncipe de Tornadalmaco, conhecido nas pedreiras de Veltopismacus como escravo Alponato, ou 8003+19, que é escrito em hieróglifos minonianos com o glifo 1. O número de Tarzan, apontando, 8003+21, apareceu assim, sobre o ombro de sua túnica verde grifo 2. Embora a forma minoniana ocupe menos espaço do que o nosso equivalente inglês do número de Tarzan, que é 512.021, seria mais difícil de ler se expresso em palavras inglesas, pois seria 10 vezes 10 vezes 8, ao cubo, mais 7 vezes 3, mas os minonianos não o traduzem dessa forma. Para eles, é um número inteiro, apontando, que representa à primeira vista uma única quantidade, tão seguramente quanto os dígitos 37 representam para nossas mentes uma quantidade invariável, uma medida certa e definida de quantidade que nunca pensamos como 3 vezes 10 mais 7, o que, na realidade, é o sistema numérico minoniano. Embora impensavelmente complicado e estranho do ponto de vista europeu, não é, contudo, desprovido de mérito. Enquanto Tarzan leva para cima, Commodore Florençal chamou sua atenção com uma piscadela, e então Calfastoban fez um sinal para o homem macaco, que atravessou o corredor e permaneceu em silêncio diante do vento. Deixe-nos ouvi-lo falar com ele, exclamou Calfastoban a Commodore Florençal. Não acredito que ele irá compreendê-lo. Como ele poderia, se não consegue nos entender? O sujeito não conseguia conceber outra língua que não a sua. Vou perguntá-lo em sua própria língua, disse Commodore Florençal. Se ele me entende, e você verá que ele assentirá com a cabeça afirmativamente. Muito bem, exclamou Calfastoban. Pergunte a ele. Commodore Florençal voltou-se para Tarzan e articulou uma dúzia de sílabas de um balbucio incompreensível, e quando terminou, o homem macaco assente com a cabeça. Vê, indagou Commodore Florençal. Calfastoban coçou a cabeça. É exatamente como ele diz, admitiu, com pesar. O Zertalacolol possui uma linguagem. Tarzan não sorriu, embora desejasse fazê-lo, diante da maneira engenhosa com que Commodore Florençal havia enganado os Veltopismacusianos, fazendo-os acreditar que ele havia se comunicado com Tarzan em uma língua estranha. Enquanto conseguisse formular todas as suas comunicações em perguntas que pudessem ser respondidas com sim ou não, a decepção seria facilmente mantida, mas, em circunstâncias que tornassem isso impossível, alguns embaraços poderiam surgir, e ele se perguntava como o engenhoso Tornadão Macusiano lidaria com eles. Diga a ele, disse um dos guerreiros a Commodore Florençal, que seu mestre, Zonturrago, o convocou, e pergunte-lhe se ele compreende plenamente que é um escravo e que seu conforto depende de seu bom comportamento, sim, até mesmo sua vida, pois Zonturrago tem o poder sobre a vida e a morte dele, tanto quanto a família real. Se ele vier docilmente ao seu mestre e for obediente, não se dará mal, mas se for preguiçoso, insolente ou ameaçador, poderá esperar provar a ponta da espada de um homem livre. Commodore Florençal divagava, desta vez, uma série muito mais longa de sílabas sem sentido, até que mal conseguia compor suas feições para condizer com a seriedade de seu semblante. Digam a eles, disse Tarzan, em inglês, que, naturalmente, nenhum deles entendia, que na primeira oportunidade que tiver, quebrarei o pescoço de meu mestre, que seria preciso pouco incentivo para que eu pegasse uma dessas madeiras e esmagasse o crânio de Calfastoban e do restante dos guerreiros ao nosso redor,
e fugirei na primeira oportunidade, e levarei vocês e Talascar comigo. Commodore Florençal ouviu atentamente até que Tarzan terminasse de falar, e então, voltou-se para os dois guerreiros que o haviam acompanhado para encontrar o homem macaco. Zontuol diz que compreende perfeitamente sua posição e que está feliz em servir ao nobre e ilustre Zontorrago, de quem ele reivindica apenas um favor, traduziu o príncipe Trohanadão Macusiano, com certa liberdade. E que favor é esse? Perguntou um dos guerreiros. Que me seja permitido acompanhá-lo para que ele possa cumprir melhor os desejos de seu mestre, pois sem mim ele nem mesmo saberia o que se espera dele, explicou Alponato. Tarzan compreendeu agora como Commodore Florençal superaria quaisquer dificuldades de comunicação que pudessem surgir e sentiu-se seguro nas mãos de seu amigo perspicaz por tanto tempo quanto desejasse fingir ignorância da língua minoniana. A ideia estava em nossas mentes, escravo, quando soubemos que o senhor poderia se comunicar com este indivíduo, disse o guerreiro a quem Commodore Florençal havia dirigido a sugestão. Ambos serão levados a Zontorrago, que sem dúvida decidirá seus desejos sem consultar vocês ou qualquer outro escravo. Venha, Calfastoban Vental. Assumimos a responsabilidade pelo escravo Zontuol, e entregaram ao Vental um pedaço de papel no qual haviam marcado alguns hieróglifos curiosos. Em seguida, com espadas desembainhadas, fizeram sinal a Commodore Florençal e Tarzan para que os precedessem pelo corredor, pois a história da forma como Tarzan lidará com Karaftap chegará até a sala da guarda da pedreira, e esses guerreiros não estavam dispostos a correr risco. O caminho conduzia por um corredor reto e subia por uma rampa espiralada até a superfície, onde Tarzan saudou a luz do sol e o ar fresco quase com um soluço de gratidão, pois ser privado deles, mesmo por um breve dia, era para o homem macaco uma punição cruel. De fato, ali, ele viu novamente a vasta e interminável multidão de escravos carregando seus pesados fardos de um lado para outro, os guerreiros bem apessoados que caminhavam orgulhosamente em ambos os flancos das longas fileiras de servos laboriosos, os nobres ricamente trajados das castas superiores e os inúmeros escravos de túnicas brancas que se moviam para cá e para lá a serviço de seus senhores, ou em seus próprios negócios ou prazeres, pois muitos deles desfrutavam de certa liberdade, independência que lhes conferia quase a condição de liberto. Sempre foram esses escravos da túnica branca propriedade de um mestre, mas, especialmente no caso de artesãos qualificados, a única lealdade que deviam a esse mestre era pagar-lhe uma certa porcentagem de seus rendimentos. Eles constituíam a burguesia de Minoni e também a classe de serviço de casta superior. Ao contrário dos escravos de túnicas verdes, nenhum guarda foi colocado sobre eles para impedir sua fuga, uma vez que não havia perigo de que tentassem escapar, pois não havia cidade em Minoni onde sua condição pudesse ser melhorada, pois qualquer outra cidade que não aquela de seu nascimento os trataria como prisioneiros estrangeiros, reduzindo-os imediatamente à túnica verde e ao trabalho árduo vitalício. As cúpulas de Veltopismacus eram tão imponentes quanto as de Trohanadão-Macu. Na verdade, para Tarzan, eles pareciam infinitamente maiores, uma vez que ele agora tinha um quarto do tamanho que possuía quando deixou Trohanadão-Macu. Havia 8 deles totalmente ocupados e outro em construção, pois a população de superfície de Veltopismacus já contava com 480 mil almas, e como o excesso de população não era permitido no domo do rei, os 7 restantes estavam densamente lotados de seres humanos. Foi à cúpula real que Tarzan e Commodore Florençal foram conduzidos, mas não entraram pelo corredor do rei, diante dos portões do qual tremulavam o branco e o ouro dos estandartes reais. Em vez disso, foram escoltados para o corredor dos guerreiros, que se abre para o oeste. Ao contrário da cidade de Trohanadão-Macu, Veltopismacus era bela nas áreas entre as cúpulas, com flores, arbustos e árvores, entre as quais serpenteavam caminhos de cascalho e largas estradas. A cúpula real dava para uma grande parada onde um corpo de guerreiros montados estava em treinamento. Havia 1000 deles, formando um amat, composto por 4 novans de 250 homens cada, sendo o corpo maior comandado por um kamak e o menor por um novan. 5 intais de 50 homens cada compõem um novando, havendo 5 intaus de 10 homens cada por intex. Estas últimas unidades são comandadas por um vental e um ventix, respectivamente. As evoluções dos amak foram executadas com rapidez caleidoscópica, tão ágeis em seus pés e tão bem treinados eram os minúsculos diadetes. Houve uma evolução em particular, realizada enquanto ele passava, que interessou muito o homem macaco. 2 novandos formaram uma linha em uma extremidade do desfile e 2 na outra, e sob o comando do Kamaco, os 1000 homens avançaram rapidamente pelo campo em 2 fileiras sólidas que se aproximavam uma da outra com a velocidade de um trem expresso. Justamente quando parecia impossível que um acidente grave pudesse ser evitado, quando parecia que em outro instante os diadetes e cavaleiros deveriam colidir em uma confusão sangrenta de ossos quebrados, os guerreiros que corriam tão rapidamente para o leste ergueram suas montarias ágeis, que praticamente voaram acima das cabeças da fossa oposta,
pousando do outro lado em uma linha ininterrupta, continuaram até o extremo oposto do campo. Tarzan comentava sobre essa manobra e sobre as belezas da paisagem da cidade de Veltopismacus a Commodore Florensal, enquanto prosseguiam pelo corredor dos guerreiros, suficientemente à frente de sua escolta para que Tarzan pudesse falar em tom baixo sem que a guarda percebesse que ele estava usando a língua de Minuni. É uma evolução bela, respondeu Commodore Florensal, e foi executada com uma precisão raramente alcançada. Ouvi dizer que as tropas de El Comoelego são famosas pela perfeição de sua instrução, e com a mesma justiça que Veltopismacus é pela beleza de seus passeios e jardins, mas, meu amigo, essas mesmas coisas constituem a fraqueza da cidade. Enquanto os guerreiros de El Comoelego praticam para aperfeiçoar sua apresentação em parada, os guerreiros de meu pai, Adendrohaques, estão longe, fora da vista de mulheres admiradoras, escravos e espiões, praticando a arte da guerra sob as condições rústicas do campo e do acampamento. Os Amak de El Comoelego poderiam facilmente derrotar os de Adendrohaques em uma competição pela beleza, mas não faz muito tempo que o senhor viu menos de 15.000 Trohanadão-macusianos repelirem completamente 30.000 guerreiros de Veltopismacus, pois eles nunca ultrapassaram a linha de infantaria naquele dia. Sim, eles podem marchar com beleza em paradas e são corajosos. Todos os Minunianos são assim, mas não foram treinados nas artes mais severas da guerra. Não é o costume de El Comoelego. Ele é afeminado e delicado. Ele não se importa com a guerra. Ele ouve os conselhos que mais lhe agradam, os conselhos dos fracos e das mulheres que o instam a abster-se totalmente da guerra, o que não seria de todo ruim se ele pudesse persuadir o outro a se abster também. As belas árvores e arbustos que quase fazem uma floresta de Veltopismacus, e que o senhor tanto admira. Eu também os admiro, especialmente os admiro na cidade de um inimigo. Como seria fácil para um exército Trohanadão-macusiano se infiltrar durante a noite, oculto pelas belas árvores e arbustos, até os próprios portais das cúpulas de Veltopismacus. Compreende agora, meu amigo, porque viu manobras menos perfeitas nos campos de parada de minha cidade do que viu aqui, e porque, embora amemos árvores e arbustos, não temos nenhum plantado na cidade de Trohanadão-macu. Um dos guardas que o havia abordado rapidamente por trás tocou Commodore Florensal no ombro. O senhor disse que Zontual não entende nossa língua. Por quê, então, lhe fala nessa língua que ele não pode entender? Questionou o sujeito. Commodore Florensal não sabia o quanto o guerreiro havia escutado. Se ele tivesse ouvido Tarzan falar em Minuni, seria difícil persuadir o sujeito de que o gigante não entendia a língua, mas ele devia agir sob a premissa de que apenas ele havia sido ouvido. Ele deseja aprendê-la e eu estou tentando ensiná-lo, respondeu Commodore Florensal rapidamente. Ele aprendeu alguma coisa sobre isso? Perguntou o guerreiro. Não, respondeu Commodore Florensal. Ele é muito estúpido. E, após isso, seguiram em silêncio, subindo longas e suaves rampas, ou escalando as primitivas escadas que os Minunianos utilizam para alcançar os níveis superiores de suas casas-domo, entre os níveis ocasionais que não são conectados pelas rampas inclinadas, as quais são, portanto, frequentemente interrompidas para fins de defesa, sendo as escadas facilmente retiradas para cima atrás dos defensores pressionados e o avanço do inimigo, assim, mais facilmente contido. A cúpula real de El Comoelego era de vastas proporções, com seu cume elevando-se a uma altura equivalente a mais de 120 metros, caso tivesse sido construída em uma escala correspondente ao tamanho relativamente maior da humanidade comum. Tarzan ascendeu até estar quase tão alto acima do solo quanto estivera abaixo dele na pedreira, onde os corredores dos níveis inferiores haviam sido tomados por multidões. Aqueles que agora percorriam estavam quase desertos. Ocasionalmente, passavam por uma câmara alugada, mas, de modo geral, os cômodos eram utilizados para fins de armazenamento, especialmente de alimento, grandes quantidades dos quais, curados, secos e cuidadosamente embalados, eram empilhados até o teto em muitas câmaras grandes. As decorações das paredes eram menos ornamentadas e os corredores mais estreitos, em geral, do que as dos níveis inferiores. No entanto, eles passaram por muitas câmaras grandes, ou salões, que eram ricamente decorados, e em vários dos quais havia muitas pessoas de ambos os sexos e de todas as idades, ocupadas de diversas maneiras, seja com atividades domésticas, seja com o trabalho manual de uma ou outra arte. Ali estava um homem trabalhando com prata, talvez confeccionando uma pulseira de filigrana delicada, ou entalhando belos arabescos em couro. Havia oleiros, tecelões, estampadores de metal, pintores, fabricantes de velas, e estes pareciam predominar, pois a vela era, na verdade, a vida para essas pessoas. E então, finalmente, alcançaram o nível mais alto, muito acima do solo, onde os aposentos estavam muito mais próximos da luz do dia devido à diminuição da espessura das paredes perto do cume da cúpula,
mas mesmo aqui estavam as velas sempre presentes. De repente, as paredes do corredor se tornaram ricamente decoradas, o número de velas aumentou, e Tarzan sentiu que se aproximavam dos aposentos de um nobre rico ou poderoso. Eles pararam, então, diante de uma porta onde estava um sentinela, com quem um dos guerreiros que os conduziam comunicou-se. Diga a Zontorrago Zertol que trouxemos Zontol e outro escravo que pode se comunicar com ele em uma língua estranha. O sentinela golpeou um pesado gun com sua lança, e logo em seguida, do interior da câmara, surgiu um homem a quem o sentinela repetiu a mensagem do guerreiro. Que entrem, disse o recém-chegado, que era um escravo de túnica branca. Meu glorioso mestre, Zontorrago Zertol, espera seu escravo Zotorro. Siga-me. Eles o seguiram por diversas câmaras até que, finalmente, ele os conduziu à presença de um guerreiro ricamente trajado, que estava sentado atrás de uma grande mesa, ou escrivaninha, sobre a qual havia numerosos instrumentos estranhos, volumes grandes e pesados, blocos de papel de escrita minuniana pesada e os instrumentos necessários para escrever. O homem ergueu o olhar quando eles entraram na sala. É seu escravo, Zontol, Zertol, anunciou o sujeito que os havia conduzido até lá. Mas o outro, o príncipe Zontorrago, apontou para Commodore Florensal. Ele fala a estranha língua que Zontol fala, e foi trazido para que o senhor pudesse comunicar-se com Zontol, caso desejasse. Zontorrago assentiu. Ele se voltou para Commodore Florensal. Pergunte a ele, ordenou, se ele sente alguma diferença desde que reduzi seu tamanho. Quando a pergunta foi feita a Tarzan por Commodore Florensal na língua imaginária com a qual deveriam se comunicar, o homem macaco balançou a cabeça, ao mesmo tempo em que pronunciava algumas palavras em inglês. Ele diz não. Ilustre príncipe, traduziu Commodore Florensal de sua imaginação, e pergunta quando restituirá ao seu tamanho normal e lhe permitirá retornar ao seu próprio país, que fica longe de Minuni. Como um minuniano, ele deveria saber, respondeu o Zertol, que nunca lhe será permitido retornar ao seu país de origem. Trohanadão Macus nunca mais o verá. Mas ele não é de Trohanadão Macus, nem é minuniano, explicou Commodore Florensal. Ele veio até nós e não o escravizamos, mas o tratamos como amigo, pois ele é de uma terra distante com a qual nunca estivemos em guerra. Que país é esse? Indagou Zontorrago. Isso nós não sabemos, mas ele diz que existe um grande país além dos espinhos, onde habitam muitos milhões tão grandes quanto ele. Ele afirma que seu povo não seria hostil ao nosso, por essa razão, não deveríamos escravizá-lo, mas tratá-lo como um convidado. Zontorrago sorriu. Se o senhor acredita nisso, deve ser um sujeito simples, Trohanadão Macusiano, disse ele. Todos sabemos que não há nada além de Minuni, exceto florestas impenetráveis de espinhos até a última muralha da abóbada azul em que todos habitamos. Posso acreditar que o sujeito não seja um Trohanadão Macusiano, mas certamente é um minuniano, uma vez que todas as criaturas, de qualquer espécie, habitam Minuni. Sem dúvida. Ele é uma estranha forma de Zertalacolol, membro de uma tribo que habita algum remoto reduto montanhoso, que nunca havíamos descoberto antes, mas, seja como for, ele jamais. Nesse momento, o príncipe foi interrompido pelo clangor do grande gong na entrada externa de seus aposentos. Ele fez uma pausa para contar as batidas e, quando estas atingiram 5 e cessaram, voltou-se para os guerreiros que haviam conduzido Tarzan e Commodore Florensal à sua presença. Leve os escravos para aquela câmara, instruiu, apontando para uma porta na parte de trás do apartamento em que os havia recebido. Quando o rei partir, enviarei buscá-los. Ao se dirigirem para a entrada indicada por Zontorrago, um guerreiro deteve-se na entrada principal da câmara. É o Comoelhago, anunciou ele. Tagosto de Veltopismacus, governante de todos os homens, mestre das coisas criadas, onisciente, onicorajoso, uniglorioso. Abaixo antes do Tagosto, Tarzan lançou um olhar para trás ao deixar a câmara, vendo Zontorrago e os demais no recinto ajoelharem-se e inclinarem-se para trás com os braços erguidos acima da cabeça, enquanto El Comoelhago entrava com uma guarda de uma dúzia de guerreiros magníficos. Ele não pôde deixar de comparar este governante com o soldado simples e digno que governava Trohanadão Macus e que percorria sua cidade sem ostentação ou pompa, e muitas vezes sem outro acompanhante além de um único escravo, um governante a quem nenhum homem dobrava o joelho, mas a quem era concedida a máxima veneração e respeito. E El Comoelhago vira os escravos e os guerreiros deixarem a câmara quando nela entrará. Ele reconheceu as saudações de Zoantrófago e seu povo com um gesto culto da mão e ordenou que se levantassem. Quem deixou o apartamento quando eu entrei? Indagou, olhando desconfiado para Zoantrófago. O escravo Zontol e outro que interpreta sua estranha língua para mim, explicou o Zertol. Tragam-nos de volta, ordenou o Tagosto. Gostaria de falar com vocês a respeito de Zontol. Zontorrago instruiu um de seus escravos a buscá-los e, nos poucos momentos que isso exigiu,
Elcomoelhago tomou uma cadeira atrás da mesa em que seu anfitrião estivera sentado. Quando Tarzan e Comodoflorençal entraram na câmara, o guarda que os acompanhava os conduziu a poucos passos da mesa atrás da qual o rei estava sentado, e aqui ordenou que se ajoelhassem e fizessem sua reverência a Altagosto. Familiar desde a infância, era cada tradição da escravidão para Comodoflorençal, o Trohanadão macusiano. Quase com um espírito de fatalismo, ele aceitara as condições desta servidão que as vicissitudes da guerra lhe haviam imposto, e assim foi que, sem questionar ou hesitar, ajoelhou-se em saudação servil a este rei estrangeiro, mas não Tarzan dos macacos. Ele estava pensando em Adendrohaques. Ele não havia se curvado a ele, e não pretendia honrar mais Elcomoelhago, a quem até mesmo seus cortesãos e escravos desprezavam, do que havia honrado o verdadeiro e grande rei de Veltopismaco. Elcomoelhago o encarou com fúria. O sujeito não está ajoelhado, sussurrou ele a Zontorrago, que havia se inclinado tanto para trás que não notara o ato de desrespeito do novo escravo. O Zertol lançou um olhar para Tarzan. Ajoelhe-se, companheiro, ele exclamou. E então, lembrando-se de que não entendia Minuniano, ordenou a Comodoflorençal que o mandasse ajoelhar-se, mas quando o Trohanadão macusiano Zertolosto fingiu fazê-lo, Tarzan apenas balançou a cabeça. Elcomoelhago sinalizou para que os outros se levantassem. Deixaremos passar desta vez, disse ele, pois algo na atitude do escravo lhe dizia que Zontoul jamais se ajoelharia diante dele, e como era valioso por causa da experiência da qual era objeto, o rei preferiu engolir seu orgulho a arriscar que o escravo fosse morto em uma tentativa de forçá-lo a se ajoelhar. Ele não passa de um ignorante, Zertalacolou. Certifique-se de que ele seja devidamente instruído antes de nos encontrarmos vivamente. As mulheres Alali, em número de 50, saíram em direção à floresta para repreender seus homens recalcitrantes. Eles carregavam seus pesados porretes e muitas pedras emplumadas, mas o mais formidável de tudo era sua terrível fúria. Jamais na memória de nenhum deles o homem ousará questionar sua autoridade, jamais presumirá demonstrar algo além de temor por eles, mas agora, em vez de se afastar furtivamente com sua aproximação, ele ousará desafiá-los, atacá-los, matá-los. Mas tal condição era absurda demais, antinatural demais, para existir. Nem existiria por muito mais tempo. Se tivessem a capacidade de falar, teriam dito isso e uma série de outras coisas. A situação parecia sombria para os homens, as mulheres estavam de mau humor, mas o que mais se poderia esperar de mulheres privadas do poder da fala? E, nesse estado de espírito, eles encontraram os homens em uma grande clareira onde os renegados haviam construído uma fogueira, e estavam cozinhando a carne de vários antílopes. Nunca as mulheres viram seus homens tão esbeltos e em forma. Antes, sempre pareceram magros a ponto de cadavérico, pois no passado nunca se deram tão bem quanto desde o dia em que Tarzan dos macacos deu armas ao filho da primeira mulher. Onde antes haviam passado suas vidas fugindo aterrorizados de suas terríveis mulheres, com escasso tempo para caçar alimentos decentes, agora tinham lazer e paz de espírito, e suas armas lhes traziam carne que, de outra forma, talvez não tivessem provado uma vez por ano. De lagartas e larvas, haviam passado a uma dieta quase constante de carne de antílope. Mas as mulheres prestaram pouca atenção, no momento, à aparência física dos homens. Eles os haviam encontrado. Isso foi o suficiente. Eles estavam se aproximando sorrateiramente quando um dos homens olhou para cima e os descobriu, e tão insistentes são as exigências do hábito que ele se esqueceu de sua recém-descoberta independência. Saltando para os pés, correu para as árvores. Os demais, mal esperando para saber a causa de sua precipitação, seguiram-no de perto. As mulheres correram pela clareira enquanto os homens desapareciam entre as árvores do lado oposto. O primeiro sabia o que os homens fariam. Uma vez na floresta, eles paravam atrás das árvores mais próximas e olhavam para trás para ver se seus perseguidores estavam vindo em sua direção. Era esse hábito tolo dos machos que permitia que fossem facilmente capturados pelas fêmeas menos ágeis. Mas nem todos os homens haviam desaparecido. Alguém havia dado alguns passos na corrida frenética por segurança, e então parou e se virou, encarando as mulheres que se aproximavam. Ele era filho da primeira mulher, e Tarzan lhe havia transmitido algo mais do que o conhecimento de novas armas, pois do Senhor da Selva, a quem adorava com devoção canina, ele havia adquirido os primeiros rudimentos da coragem. E assim aconteceu que, quando seus companheiros mais tímidos pararam atrás das árvores e olharam para trás, viram este sozinho enfrentando a carga de 50 fêmeas enfurecidas. Ele viu-o preparar a flecha no arco, e as mulheres também viram, mas não entenderam não imediatamente, e então a corda do arco estalou e a primeira mulher caiu, com uma flecha no coração, mas as outras não hesitaram, porque a coisa fora feita tão rapidamente que o significado completo ainda não havia penetrado em seus cérebros limitados. O filho da primeira mulher encaixou uma segunda flecha e a disparou. Outra mulher caiu, rolando sem parar,
e agora as demais hesitaram e se perderam, pois aquela pausa momentânea deu coragem aos outros homens que espreitavam por trás das árvores. Se um deles pudesse enfrentar 50 mulheres e detê-las, o que 11 homens não poderiam realizar? Eles avançaram então com lanças e flechas. No momento em que as mulheres renovavam seu ataque, as pedras emplumadas voavam densas e velozes, mas ainda mais rápidas e com maior precisão voavam as flechas emplumadas dos homens. As mulheres líderes avançaram corajosamente para o combate corpo a corpo, onde poderiam usar seus porretes e agarrar os homens com suas mãos poderosas, mas aprenderam então que as lanças eram armas mais formidáveis do que os porretes, com o resultado de que aquelas que não caíram feridas, viraram-se e fugiram. Foi então que o filho da primeira mulher revelou possuir uma centelha de liderança que decidiu a questão naquele dia, e, talvez, para sempre. Sua ação foi um marco na existência dos Ertalacolos. Em vez de se contentar em repelir as mulheres, em vez de descansar sobre louros gloriosamente conquistados, ele inverteu a situação sobre o inimigo hereditário e atacou as mulheres, sinalizando aos seus companheiros que o acompanhassem. Quando viram as mulheres fugindo deles, ficaram tão entusiasmados com essa inversão de um costume secular que saltaram rapidamente em perseguição. Pensavam que o filho da primeira mulher pretendia que exterminassem todos os inimigos e, por isso, surpreenderam-se ao vê-lo dominar uma jovem e formosa mulher, agarrando-a pelos cabelos, desarmá-la. Tão notável lhes pareceu que um dos seus, tendo uma mulher em seu poder, não a matasse imediatamente, que foram constrangidos a parar e se reunir ao seu redor, fazendo perguntas em sua estranha linguagem de sinais. Por que a mantém prisioneira? Por que o senhor não a mata? Você não tem medo que ela o mate? Foram algumas das muitas perguntas que lhe foram dirigidas. Vou mantê-la, respondeu o filho da primeira mulher. Não gosto de cozinhar. Ela cozinhará para mim. Se ela se recusar, eu a furarei com isto. E ele fez um movimento brusco em direção às costelas da jovem com sua lança, um gesto que a fez encolher-se e cair temerosamente sobre um joelho. Os homens saltavam de excitação à medida que o valor deste plano e o terror evidente da mulher pelo homem penetravam em suas almas entorpecidas. Onde estão as mulheres? Perguntavam-se por meio de sinais, mas as mulheres haviam desaparecido. Um dos homens partiu na direção em que eles haviam ido. Eu vou, ele sinalizou. Voltarei com uma mulher minha, para cozinhar para mim. Em uma corrida frenética, os outros o seguiram, deixando o filho da primeira mulher sozinho com ela. Ele se voltou para ela. Você cozinhará para mim, ele exigiu. A seus sinais, ela apenas retribuiu com um rosto carrancudo e rosnante. O filho da primeira mulher ergueu sua lança, com o pesado cabo, golpeou a garota na cabeça, derrubando-a. Ele permaneceu sobre ela, rosnando e carrancudo, ameaçando-a com mais punição, enquanto ela se encolhia onde havia caído. Ele a chutou na lateral. Levante-se, ele ordenou. Lentamente, ela se arrastou até os joelhos e, abraçando suas pernas, fitou seu rosto com uma expressão de adoração e devoção caninas. Você cozinhará para mim? Ele exigiu novamente. Para sempre, ela respondeu na linguagem de sinais do seu povo. Tarzan permaneceu por pouco tempo no pequeno cômodo adjacente àquele em que Zontorrago havia recebido El Comelhago, quando foi chamado para comparecer perante ele sozinho. Ao entrar na sala, seu mestre fez um sinal para que se aproximasse da escrivaninha atrás da qual os dois homens estavam sentados. Não havia mais ninguém na sala, mesmo os guerreiros tendo sido dispensados. O senhor tem certeza de que ele não entende nada de nossa língua? Indagou o rei. Ele não pronunciou uma palavra desde que foi capturado, respondeu Zontorrago. Supunhamos que ele fosse uma nova forma de Zertalacolol até que se descobriu que possuía uma linguagem através da qual conseguia comunicar-se com outro escravo Trohanadão Macusiano. É perfeitamente seguro falar livremente diante dele, o onisciente. El Comelhago lançou um olhar rápido e desconfiado para seu acompanhante. Ele teria preferido que Zontorrago, dentre todos os homens, o tratasse por todo glorioso era menos definido em sua implicação. Ele poderia enganar os outros, inclusive a si mesmo, quanto à sua sabedoria, mas estava perfeitamente ciente de que não conseguiria enganar Zontorrago. Nunca discutimos completamente, disse o rei, os detalhes desta experiência. Foi com esse propósito que vim ao laboratório hoje. Agora que temos o assunto em pauta, vamos aprofundar a discussão e determinar qual o próximo passo a ser tomado. Sim, onisciente, respondeu Zontorrago. Chame-me Tagozoto, rosnou El Comelhago. Sim, Tagozoto, disse o príncipe, usando a palavra menoniana para chefe real, ou rei, como El Comelhago havia ordenado. Vamos discutir o assunto, por todos os meios. Apresenta possibilidades de grande importância para o vosso trono. Ele sabia que o que El Comelhago pretendia com a discussão do assunto consistia apenas em receber de Zontorrago uma explicação detalhada de como ele havia reduzido a estatura do escravo Zontol a um quarto de suas proporções originais, mas ele propôs, se possível,
obter valor recebido pela informação, que sabia que o rei usaria para sua própria grandeza, sem dar a Zontorrago nenhum crédito por suas descobertas ou por todas as longas luas que ele havia dedicado a realizar este milagre científico e maravilhoso. Antes de entrarmos nesta discussão, ó Tagozoto, disse ele, peço que me conceda uma graça, que há muito desejo e que até agora hesitei em solicitar, sabendo que não merecia o reconhecimento que almejo por meus pobres talentos e meu serviço medíocre a seu ilustre e justamente renomado reinado. Que dádiva deseja? Perguntou El Coelhago, com aspereza. No fundo, ele temia esse homem, o mais sábio de todos, e como covarde que era, temer era odiar. Se pudesse ter destruído Zontorrago, o teria feito com prazer, mas não podia dar-se ao luxo de fazê-lo, pois deste maior dos Valmacs vinha qualquer demonstração de capacidade científica que o rei pudesse apresentar, bem como todas as muitas invenções notáveis para a salvaguarda da pessoa real. Eu me sentaria no conselho real, disse Zontorrago, simplesmente. O rei se inquietou. De todos os nobres de Veltopismacus, este era o último que ele desejaria ver nomeado entre os conselheiros reais, que havia escolhido com especial atenção à obtusidade de suas mentes. Não há vagas, disse ele. Por fim, o governante de todos os homens poderia facilmente abrir uma vaga, sugeriu Zontorrago, ou criar um novo cargo assistente-chefe dos chefes, por exemplo, para que, na ausência de Gufoloso, houvesse alguém para substituí-lo. Caso contrário, não precisaria comparecer às reuniões do seu conselho, mas dedicar meu tempo ao aperfeiçoamento de nossas descobertas e invenções. Havia uma saída e El Coelhago a aproveitou. Ele não tinha objeção a que Zontorrago fosse conselheiro real. Assim, escapasse do oneroso imposto de renda, o qual os criadores do imposto tiveram o cuidado de garantir que não fosse um fardo para eles próprios, e sabia que provavelmente essa era a única razão pela qual Zontorrago desejava ser conselheiro. Não. O rei não se opôs à nomeação, desde que fosse possível garantir que o novo ministro não estivesse presente em nenhuma reunião do conselho, pois até mesmo El Coelhago teria hesitado em reivindicar para si todas as grandes descobertas de Zontorrago, caso Zontorrago estivesse presente. Muito bem, disse o rei, você será nomeado hoje mesmo, e quando eu precisar de você nas reuniões do conselho, mandarei chamá-lo. Zontorrago curvou-se. E agora, disse ele, a discussão de nossos experimentos, que esperamos revelar um método para aumentar a estatura de nossos guerreiros quando forem à batalha contra nossos inimigos, e de reduzi-los ao tamanho normal novamente quando retornarem. Detesto a menção de batalhas, exclamou o rei, com um estremecimento, mas devemos estar preparados para vencê-las quando nos forem impostas, sugeriu Zontrófago. Suponho que sim, concordou o rei, mas, uma vez que aperfeiçoemos este nosso método, precisaremos de poucos guerreiros e o restante poderá ser direcionado a ocupações pacíficas e úteis. No entanto, prossiga com a discussão. Zontorrago disfarçou um sorriso, e levantando-se, contornou a extremidade da mesa e parou ao lado do homem macaco. Aqui, disse ele, colocando um dedo na base do crânio de Tarzan, está, como sabe, um pequeno copo ovalado, cinza avermelhado, contendo um líquido que influencia o crescimento de tecidos e órgãos. Há muito tempo, ocorreu-me que a interferência no funcionamento normal desta glândula alteraria o crescimento do indivíduo a que ela pertencia. Experimentei com pequenos roedores e obtive resultados notáveis. Contudo, o objetivo que eu desejava alcançar, o aumento da estatura humana, não consegui concretizar. Já tentei diversos métodos e, um dia, descobrirei o correto. Acredito que estou no caminho certo, e que agora é apenas uma questão de experimentação. Sabe-se que acariciar o rosto suavemente com uma pedra lisa produz uma sensação agradável. Aplique a mesma pedra ao mesmo rosto da mesma maneira, mas com força consideravelmente aumentada, e você produzirá uma sensação diametralmente oposta. Esfregue a pedra lentamente sobre o rosto e volte a fazê-lo várias vezes. Então repita o mesmo movimento rapidamente pelo mesmo número de vezes e descobrirá que os resultados são bastante diferentes. Estou muito próximo de uma solução, possuo o método correto, mas ainda não a aplicação correta. Posso reduzir o tamanho de criaturas, mas não posso aumentá-las, e embora eu possa reduzi-las com grande facilidade, não posso determinar o período ou a duração de sua redução. Em alguns casos, os sujeitos não recuperaram seu tamanho normal em 39 luas, enquanto em outros, o fizeram em um período tão curto quanto 3 luas. Houve casos em que a estatura normal foi recuperada gradualmente durante um período de 7 sóis, e outros em que o sujeito passou subitamente de um tamanho reduzido para o tamanho normal em menos de 100 batimentos cardíacos. Este último fenômeno sendo sempre acompanhado de desmaio e inconsciência quando ocorria durante as horas de vigília. Certamente, comentou El Coelhago. Agora,
Vejamos, acredito que a questão seja mais simples do que o senhor imagina. O senhor afirma que, para reduzir o tamanho do objeto em questão, atingiu com uma pedra na base do crânio. Portanto, para aumentar seu tamanho, a coisa mais natural e científica a fazer seria desferir-lhe um golpe semelhante na testa. Traga a rocha e provaremos a correção da minha teoria. Por um momento, Zontrohago ficou sem saber qual a melhor forma de contornar a estúpida intenção do rei sem humilhar seu orgulho e despertar seu ressentimento, mas os cortesãos de El Comelhago estavam acostumados a pensar rapidamente em emergências semelhantes, e Zontrohago logo encontrou uma saída para seu dilema. Vossa sagacidade é o orgulho de seu povo, Tagozoto, disse ele, e sua brilhante hipérbole, o desespero de seus cortesãos. Em uma figura de linguagem engenhosa, o senhor sugere o caminho para a realização. Ao reverter a maneira pela qual reduzimos a estatura de Zonpou, deveríamos ser capazes de aumentá-la mais, infelizmente. Tentei isso e fracassei. Mas espere, repitamos o experimento precisamente como foi originalmente conduzido, e, em seguida, invertendo, talvez possamos determinar por que fracassei no passado. Ele atravessou a sala rapidamente em direção a uma série de grandes armários que alinhavam a parede, e ao abrir a porta de um deles, revelou uma gaiola na qual havia vários roedores. Escolhendo um deles, ele retornou à mesa, onde, com pinos de madeira e pedaços de corda, prendeu o roedor firmemente a uma tábua lisa, com as pernas estendidas e o corpo achatado, a parte inferior da mandíbula inferior repousando firmemente sobre uma pequena placa de metal nivelada com a superfície da tábua. Em seguida, apresentou uma pequena caixa de madeira e um grande disco de metal, este último montado verticalmente entre suportes que permitiam que fosse girado rapidamente por meio de uma manivela manual. Montado rigidamente sobre o mesmo eixo do disco giratório, havia outro que permanece estacionário. O último disco parecia ter sido construído em 7 segmentos, cada um de um material diferente dos demais, e de cada um desses segmentos um bloco, ou escova, se projetava o suficiente para pressionar levemente contra o disco giratório. Na parte posterior de cada um dos 7 segmentos do disco estacionário, um fio foi fixado, e esses fios Zontrohago agora estavam conectados a 7 postes que se projetavam da superfície superior da caixa de madeira. Um único fio, preso a um poste na lateral da caixa, tinha em sua outra extremidade uma pequena placa metálica curva, fixada ao interior de uma coleira de couro. Esta coleira Zontrohago foi ajustada ao redor do pescoço do roedor, de modo que a placa metálica entrasse em contato com sua pele na base do crânio e o mais próximo possível da glândula hipófise. Em seguida, voltou sua atenção mais uma vez para a caixa de madeira, sobre a qual, além dos 7 bornes de ligação, havia um instrumento circular composto por um mostrador em cuja periferia se encontrava uma série de hieróglifos. Do centro deste mostrador projetavam-se 7 eixos tubulares concêntricos, cada um dos quais sustentava uma agulha, que era moldada ou pintada de maneira distintiva, enquanto sob o mostrador 7 pequenos discos metálicos eram fixados na tampa da caixa, de modo que se dispunham em arco de círculo, do centro do qual um eixo metálico giratório era disposto de forma que sua extremidade livre pudesse ser movida para qualquer um dos 7 discos metálicos, a critério do operador. Tendo todas as conexões sido estabelecidas, Zontrohago moveu a extremidade livre do eixo de um dos discos metálicos para outro, mantendo seus olhos fixos no mostrador, cujas 7 agulhas se moviam de forma variada à medida que ele deslocava o eixo de um ponto a outro. El Comelhago era um observador atento, embora um tanto perplexo, e o escravo, Zontrohago, sem ser notado, aproximara-se da mesa para poder acompanhar melhor este experimento que poderia significar tanto para ele. Zontrohago continuou a manipular o eixo giratório, e as agulhas se moviam de um lado para outro, de uma série de hieróglifos para outra, até que, por fim, o Valmak pareceu satisfeito. Nem sempre é fácil, disse ele, sintonizar o instrumento à frequência do órgão sobre o qual estamos trabalhando. De toda a matéria e até mesmo de algo tão incorpóreo quanto o pensamento emanam partículas idênticas, tão infinitesimais que mal são notadas pelos meus instrumentos mais delicados. Essas partículas constituem a estrutura básica de todas as coisas, sejam animadas ou inanimadas, corpóreas ou incorpóreas. A frequência, a quantidade e o ritmo das emanações determinam a natureza da substância. Tendo localizado neste mostrador o coeficiente da glândula em questão, torna-se agora necessário, a fim de interferir com seu funcionamento adequado de modo que o crescimento da criatura envolvida não apenas seja interrompido, mas também revertido, diminuir a frequência, aumentar a quantidade e compor o ritmo dessas emanações. Passarei agora a fazê-lo. E imediatamente manipulou vários pequenos botões em um dos lados da caixa, e agarrando a manivela do disco livre, girou-a rapidamente. O resultado foi instantâneo e surpreendente. Diante de seus olhos, El Comelhago, o rei, e Zontrohago, o escravo,
viram o roedor encolher rapidamente de tamanho, mantendo suas proporções inalteradas. Tarzan, que havia acompanhado cada movimento e cada palavra do Valmak, inclinou-se para se certificar de que a posição das 7 agulhas fosse gravada indelevelmente em sua memória. El Coelhago ergueu o olhar e descobriu seu interesse. Não precisamos mais desse sujeito agora, disse ele, dirigindo-se a Zontorrago. Que ele seja enviado para longe. Sim, Tagozoto, respondeu Zontorrago, convocando um guerreiro a quem ordenou que removesse Tarzan e Komodo Florençal para uma câmara onde pudessem ser mantidos em segurança até que sua presença fosse novamente necessária. Através de diversas câmaras e corredores, foram conduzidos em direção ao centro da cúpula, no mesmo nível da câmara em que haviam deixado o rei e o Valmak, até que, finalmente, foram empurrados para uma pequena câmara, e uma pesada porta foi fechada e trancada atrás deles. Não havia nenhuma vela na câmara. Uma luz tênue, contudo, aliviava a escuridão, de modo que o interior da sala era discernível. A câmara continha 2 bancos e uma mesa, só isso. A luz que o iluminava fracamente entrava por uma estreita fenda fortemente gradeada, mas era evidentemente luz do dia. Estamos sozinhos, sussurrou Komodo Florençal. E finalmente podemos conversar, mas devemos ser cautelosos, acrescentou. Não confie demais na lealdade nem mesmo das pedras de sua câmara. Ele citou. Onde estamos? Perguntou Tarzan. O senhor está mais familiarizado com as habitações minunianas do que eu. Estamos no nível mais alto do domo real de El Coelhago, respondeu o príncipe. Sem essa informalidade, um rei visita as outras cúpulas de sua cidade. Pode ter a certeza de que este é da El Coelhago. Estamos em uma das câmaras mais internas, ao lado do eixo central que atravessa a cúpula desde seu nível mais baixo até o teto. Por esta razão, não necessitamos de uma vela para sustentar a vida, obteremos ar suficiente através desta fenda. E agora, diga-me o que aconteceu dentro da sala com El Coelhago e Zontorrago. Descobri como reduziram minha estatura, respondeu Tarzan. E além disso, que a qualquer momento posso recuperar meu tamanho normal, um evento que pode ocorrer entre 3 e 39 luas após a data de minha redução. Nem mesmo Zontorrago pode determinar quando isso acontecerá. Esperemos que isso não ocorra enquanto o senhor estiver nesta pequena câmara, exclamou Komodo Florençal. Eu teria muita dificuldade para sair, concordou Tarzan. Você jamais sairia, assegurou-lhe o amigo. Embora, antes de sua redução, pudesse ter rastejado por alguns dos corredores maiores do primeiro nível, ou mesmo de muitos dos níveis inferiores, não conseguiria se espremer nos corredores menores dos níveis superiores, que são reduzidos em tamanho à medida que a necessidade de suportes diretos para o teto aumenta ao nos aproximarmos do ápice da cúpula. Então, cabe a mim sair daqui o mais rápido possível, disse Tarzan. Komodo Florençal balançou a cabeça. A esperança é algo belo, meu amigo, disse ele. Mas se você fosse um minuniano, saberia que, em circunstâncias como as em que nos encontramos, ela é um desperdício de energia mental. Observe estas barras. E ele caminhou até a janela e sacudiu os pesados ferros que atravessavam a fenda. Acha que poderia negociar estes? Não os examinem, respondeu o homem macaco. Mas jamais desistirei da esperança de escapar. O fato de que seu povo faça é, sem dúvida, a principal razão pela qual permanece para sempre em cativeiro. Você é excessivamente fatalista, Komodo Florençal. Enquanto falava, Tarzan atravessou a sala e, posicionando-se ao lado do príncipe, segurou as barras da janela. Não parecem excessivamente pesados, observou ele, ao mesmo tempo em que exercia pressão sobre eles. Eles se curvarão. Tarzan demonstrou interesse, assim como Komodo Florençal. O homem macaco empregou toda a sua força e peso no esforço subsequente, com o resultado de que 2 barras, dobradas quase ao meio, foram arrancadas de suas fixações. Komodo Florençal o encarou com espanto. Zontorrago reduziu seu tamanho, mas o deixou com sua antiga proeza física, exclamou ele. De nenhuma outra forma isso pode ser explicado, respondeu Tarzan, que agora, um a um, remove as barras restantes da abertura da janela. Ele endireitou um dos mais curtos e o entregou a Komodo Florençal. Esta será uma boa arma, disse ele, se formos forçados a lutar por nossa liberdade. E então endireitou outra para si mesmo. O Trohandalmacusiano o contemplava com admiração. E pretende, ele indagou, desafiar uma cidade de 480 mil habitantes, amado apenas com um pedaço de barra de ferro. E minha inteligência, acrescentou Tarzan. Você precisará deles, disse o príncipe. E eu os usarei, garantiu Tarzan. Quando começará? Perguntou Komodo Florençal, zombeteiramente. Esta noite, amanhã, na próxima lua, quem sabe, respondeu o homem macaco. As condições devem estar propícias. O tempo todo estarei observando e planejando. Nesse sentido,
Comecei a escapar no instante em que recuperei a consciência e soube que era prisioneiro. Commodore Florençal balançou a cabeça. Você não tem fé em mim? Indagou Tarzan. É precisamente isso que possuo fé, respondeu Commodore Florençal. Meu juízo me diz que o senhor não pode ter sucesso. E, no entanto, lançarei minha sorte com o senhor, esperando o sucesso. Sim, acreditando no sucesso. Se isso não é fé, não sei como poderia ser chamado. O homem macaco sorriu. Ele raramente, se é que alguma vez, ria em voz alta. Vamos começar, disse ele. Primeiramente, arranjaremos essas varas de modo que, da entrada, pareçam não ter sido tocadas, pois presumo que teremos visitantes ocasionais. Alguém nos trará comida, pelo menos, e quem quer que venha não deve suspeitar de nada. Juntos, eles organizaram as barras de modo que pudessem ser removidas e substituídas rapidamente. Naquele momento, já escurece há bastante dentro da câmara. Pouco depois de terminarem com as varas, a porta deles se abriu e dois guerreiros, iluminando o caminho com velas, apareceram escoltando um escravo que carregava comida em recipientes semelhantes a baldes e água em garrafas feitas de cerâmica esmaltada. Ao se retirarem novamente, após depositarem os alimentos e bebidas logo na entrada, levando suas velas consigo, Commodore Florençal dirigiu-se a eles. Estamos sem velas, guerreiro, disse ele ao mais próximo. Não nos deixará um dos seus. Não necessita de velas nesta câmara, respondeu o homem. Uma noite na escuridão lhe fará bem, e amanhã o senhor retorna à pedreira. Zoan Corrago encerrou o relacionamento com você. Na pedreira, o senhor terá muitas velas, e ele saiu da câmara, fechando a porta atrás de si. Os dois escravos ouviram o pesado ferrolho ser trancado do outro lado da porta. Estava muito escuro agora. Com dificuldade, encontraram os recipientes contendo a comida e a água. Bem, indagou Commodore Florençal, mergulhando em um dos potes de comida. Acha que será tão fácil agora, quando amanhã estará de volta à pedreira? Talvez 500 ous abaixo da superfície. Mas eu não serei, respondeu Tarzan. E você também não será. Por que não? Perguntou o príncipe. Por quê? Como esperam nos levar às pedreiras amanhã? Disse que devemos escapar esta noite, explicou Tarzan. Commodore Florençal apenas riu. Quando Tarzan se saciou, levantou-se e caminhou até a janela, onde removeu as barras e, pegando aquela que havia selecionado para si, rastejou pela passagem que levava à extremidade oposta da fenda, pois mesmo tão próximo do ápice da cúpula a parede era bastante espessa, talvez 10 ous. O uol, que mede cerca de 3 polegadas em nossos padrões, constitui a unidade básica de medida menoniana, correspondendo mais precisamente ao nosso pé. Neste nível elevado, a abertura era muito menor do que as aberturas nos níveis inferiores, praticamente todas de tamanho suficiente para permitir que um guerreiro caminhasse ereto em seu interior, mas aqui Tarzan foi forçado a rastejar de 4. No extremo oposto, ele se viu contemplando um vazio negro sobre o qual as estrelas brilhavam e em cujas laterais se espalhavam reflexos vagos de luzes internas, demarcando as câmaras iluminadas dentro da cúpula. Acima dele, havia apenas uma curta distância até o ápice da cúpula. Abaixo, uma queda livre de 400 ous. Tarzan, tendo visto tudo o que era possível ver da boca da fenda, retornou à câmara. Qual a distância? Commodore Florençal, perguntou ele. Do chão desta abertura até o teto da cúpula. 12 ous, talvez, respondeu o Trohanadão macusiano. Tarzan retirou a barra mais longa da fenda e a mediu da melhor forma que pôde. Longe demais, disse ele. O que é longe demais? Indagou Commodore Florençal. O teto, explicou Tarzan. Que diferença faz onde está o teto? Você não esperava escapar pelo teto da cúpula? Esperava. Certamente se fosse acessível, respondeu o homem macaco. Mas agora teremos que ir pelo poço, o que significará atravessar completamente a cúpula do poço interno para a periferia externa. A outra rota teria envolvido menos perigo de detecção. Commodore Florençal riu alto. Parece que o senhor pensa que para escapar de uma cidade minoniana basta sair e se afastar. Não é possível fazê-lo. E quanto às sentinelas? E quanto às patrulhas externas? O senhor seria descoberto antes de chegar à metade da descida pela parte externa da cúpula, desde que conseguisse chegar tão longe sem cair e morrer. Então, talvez o poço fosse mais seguro, disse Tarzan. Haveria menos probabilidade de sermos descobertos antes de chegarmos ao fundo, pois, pelo que pude observar, é escuro como breu no poço. Disse pela parte interna do poço, exclamou Commodore Florençal. O senhor está furioso. Não seria possível subir deste nível para o seguinte sem cair, e deve haver 400 ous até o fundo. Espere, advertiu Tarzan. Commodore Florençal podia ouvir seu companheiro se movimentando na câmara escura. Ele ouviu o raspar de metal na pedra, e em seguida, ouviu uma batida, não alta, mas pesada. O que o senhor está fazendo? Perguntou ele. Espere, disse Tarzan. E Commodore Florençal esperou,
Ponderando, foi Tarzan quem falou em seguida. Poderia encontrar a câmara na qual Talascar está confinada na pedreira? Perguntou ele. Por quê? Indagou o príncipe. Vamos atrás dela, explicou Tarzan. Prometemos que não partiríamos sem ela. Eu posso encontrá-lo, disse Commodore Florençal, com um tom bastante sombrio. Pensou Tarzan. Por algum tempo, o homem macaco trabalhou em silêncio, exceto pelos golpes abafados e o raspar de ferro sobre pedra, ou de ferro sobre ferro. O senhor conhece todos em Trohanadão-Macos? Perguntou Tarzan, de repente. Ora, não, respondeu Commodore Florençal. Há 1 milhão de almas, incluindo todos os escravos. Não poderia conhecê-los a todos. Conhecia de vista todos os que habitavam o Domo Real, continuou o homem macaco. Não, nem mesmo os que viviam no Domo Real, respondeu o Trohanadão-Macusiano, embora sem dúvida conhecesse praticamente todos os nobres e a classe guerreira de vista, se não de nome. Alguém viu? Perguntou Tarzan. Duvido, foi a resposta. Bom, exclamou Tarzan. Invamente houve silêncio, quebrado outra vez pelo inglês. Um guerreiro pode ir a qualquer lugar sem ser questionado em qualquer domo de sua própria cidade. Indagou. A qualquer lugar, em circunstâncias normais, exceto no domo do rei. Durante o dia, não se podia andar à noite, então? Perguntou Tarzan. Não, respondeu seu companheiro. Durante o dia, um guerreiro poderia ir e vir nas pedreiras à vontade. Se ele aparentasse estar empregado, não seria questionado. Normalmente, Tarzan trabalhou um pouco mais em silêncio. Vamos, disse ele em breve. Estamos prontos para partir. Irei com vocês, disse Commodore Florençal, porque gosto de vocês e porque acho que seria melhor estar morto do que ser escravo. Ao menos teremos algum prazer no que nos resta da vida, mesmo que não seja uma vida longa. Creio que teremos algum prazer, meu amigo, respondeu Zontou. É possível que não escapemos, mas, como vós, prefiro morrer agora a permanecer escravo por toda a vida. Escolhi esta noite para nosso primeiro passo em direção à liberdade, pois percebo que, uma vez retornados à pedreira, nossas chances de uma fuga bem-sucedida serão reduzidas a quase nada. E esta noite é a única que temos acima do solo. Como o senhor propõe que escapemos desta câmara? Pelo poço central, respondeu Tarzan. Mas, antes, diga-me, um escravo de túnica branca pode entrar livremente nas pedreiras durante o dia? Commodore Florençal questionou-se sobre a relevância de todas essas questões aparentemente materiais para o problema da fuga, mas respondeu pacientemente. Não. Túnicas brancas jamais são vistas nas pedreiras. O senhor possui a barra de ferro que endireitei para o senhor. Sim. Então, siga-me pela fenda. Traga as outras barras que deixarei na abertura. Eu me encarregarei da maior parte deles. Venham! Commodore Florençal ouviu Tarzan rastejando para dentro da fenda, as barras de ferro que ele carregava quebrando o silêncio da pequena câmara. Então ele o seguiu. Na boca da fenda, encontrou as varas que Tarzan havia deixado para que as carregasse. Havia 4 hastes, com as extremidades dobradas em gancho. Era nesse trabalho que Tarzan estivera envolvido na escuridão. Commodore Florençal se perguntava com que propósito. No momento, seu avanço foi interrompido pelo corpo de Tarzan. Um momento, por favor, disse o homem macaco. Estou fazendo um furo na soleira da janela. Quando isso for concluído, estaremos prontos. Um momento depois, ele voltou a cabeça para seu acompanhante. Passe as varas, ele disse. Após Commodore Florençal ter entregado as varas com anzóis a Tarzan, ouviu este último trabalhando com elas, muito silenciosamente, por vários minutos. E então ouviu-o movendo seu corpo nos estreitos limites da fenda. Logo depois, quando o homem macaco voltou a falar, o Trohanadão-Macusiano percebeu que ele havia se virado e que sua cabeça estava próxima à de seu companheiro. Eu irei primeiro, Commodore Florençal, disse ele. Aproxime-se da borda da fenda, e quando ouvir um assovio, siga-me. Onde? Perguntou o príncipe. Pelo poço até a primeira fenda que nos dará apoio, e que rezemos para que haja uma diretamente abaixo desta dentro das próximas 18 horas. Conectei as varas, com a extremidade superior encaixada no orifício que fiz na saliência, e a extremidade inferior pendurada a uma distância de 18 ous. Adeus, meu amigo, disse Commodore Florençal. Tarzan sorriu e escorregou pela borda da murada. Em uma mão, e carregava a vara que havia conservado como arma. Com a outra, agarrava-se à beira da janela. Abaixo dele, por 18 braças, pende a delgada escada de ganchos de ferro, e abaixo desta, 400 braças de escuridão betuminosa ocultavam o calçamento de pedra do pátio interno. Talvez cobrisse o grande salão central do trono do rei, como era o caso na cúpula real de Adendrohaques. Talvez fosse apenas um pátio aberto. A verdade era imaterial se o frágil suporte escorregasse do buraco raso na borda acima, ou se um dos ganchos se endireitasse sob o peso do homem macaco. Agora, ele agarrou a seção superior de sua escada com a mão que segurava sua arma improvisada,
removeu a mão da borda e agarrou-a instintivamente, ainda mais abaixo. Dessa forma, ele abaixou o corpo alguns centímetros de cada vez. Ele se movia muito lentamente por duas razões, sendo a mais importante delas o receio de que qualquer esforço súbito em sua série de ganchos pudesse endireitar um deles e precipitá-lo no abismo abaixo. A outra era a necessidade de silêncio. Estava muito escuro, mesmo tão perto do cume da cúpula, mas isso era mais uma vantagem do que o contrário, pois ocultava sua presença de qualquer observador casual que pudesse espiar por uma das aberturas na parede oposta do poço. Ao descer